Quem é o general Augusto Heleno? O general Silvio Frota foi um daqueles homens que sempre pôde se gabar de ter estado do lado errado da história, um golpista de marca maior. No conturbado ano de 1955, quando o Marechal Henrique Teixeira Lott precisou colocar tropas na rua para garantir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, Frota ficou ao lado dos conspiradores. Em 1961, quando Jânio Quadros renunciou, Frota se juntou ao coro dos militares que queriam impedir a posse de João Goulart, o sucessor constitucional. Em 1964, participou ativamente dos preparativos para o golpe que instaurou a ditadura militar. Em 1977, como ministro do Exército, tentou dar um golpe dentro do golpe, para colocar fim à reabertura lenta, gradual e segura de Ernesto Geisel e tornar a endurecer o regime. Nessa época, seu ajudante de ordens, que é uma espécie de secretário pessoal, era um jovem capitão de 30 anos, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. O general Heleno, hoje chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro, é, portanto, uma cria da linha dura do regime militar. O mesmo pessoal que, em 1981, tentou explodir uma bomba no Rio Centro durante um evento do Dia do Trabalhador, mas, felizmente, fracassou. Mesmo assim, por muito tempo, Heleno foi considerado uma pessoa ponderada, moderada e conciliadora dentro do Exército. Eu preciso falar mais alguma coisa? Pô, não vou falar. Mas me desculpa, mas não vou falar. Só vai me torturar para eu falar? Eu não vou falar. Augusto Heleno nasceu em Curitiba, em 1947, filho de um professor do Exército e de uma dona de casa. Em 1972, no período mais violento da ditadura, seu pai, Ari de Oliveira Pereira, foi promovido a coronel pelo então presidente-general Emílio Garrastazu Médici. Na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1969, Heleno conquistou o primeiro lugar da turma na arma de cavalaria. Posteriormente, também teve a melhor colocação na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Depois de ser exonerado por Geisel junto com Silvio Frota, voltou a orbitar o centro do poder no governo de José Sarney, em 1989, quando foi assistente no gabinete do ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves. Em 2007, o jornalista Lucas Figueiredo revelou em uma série de reportagens nos jornais Correio Brasiliense e O Estado de Minas que, embora negue, o exército brasileiro sabia exatamente qual tinha sido o destino de pelo menos 23 militantes políticos dados como desaparecidos durante a ditadura. Não entregava os restos mortais para as famílias porque não queria. Na época, Lucas Figueiredo entrevistou Leônidas Pires Gonçalves para suas reportagens. O ex-ministro do Exército zombou. Nós cuidamos dos nossos mortos. Eles deviam ter cuidado dos mortos deles. Anos depois, em uma entrevista para o jornalista Geneton Moraes Neto, Leônidas Pires Gonçalves deu mais uma amostra de qual era o currículo na Escola de Política Institucional em que Augusto Heleno se formou. Sobre a ditadura militar, ele disse: Olha, tomei lá da cá, hein? Dos dois, guerra é uma... Sabe o que eu costumo dizer de guerra? Todo mundo tem uma palavra sobre guerra mais ou menos no mesmo tempo. Guerra não tem nada de bonito a não ser a vitória. Na sequência, Augusto Heleno ainda passou pelo gabinete militar de Fernando Collor. No entanto, sua ascensão pública começou mesmo em uma gestão que ele desprezava, a de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2004, teve início a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, ou MINUSTAH, na abreviação em francês, chefiada pelo Brasil. Heleno se voluntariou e foi escolhido como o primeiro comandante das tropas militares internacionais, ao longo do tempo compostas por soldados de mais de 20 nações diferentes. A MINUSTAH foi criada com o objetivo de pacificar o pequeno país caribenho, mergulhado em conflitos políticos sociais em uma feroz guerra de gangues.
foi a mais longa missão desse tipo promovida pela ONU e durou de 2004 a 2017, sempre comandada por generais brasileiros. O Brasil foi ainda o país que mais militares cedeu à missão, 37.500 homens, nosso maior deslocamento de tropas ao exterior desde a Guerra do Paraguai, no século XIX. Não é segredo nenhum que no Brasil as Forças Armadas não vivem lá muito ocupadas. Talvez por isso Augusto Heleno tenha visto na MINUSTAH uma oportunidade. Em um texto publicado na revista Piauí, o jornalista Fábio Vitor revela quais eram as motivações do general em relação ao Haiti. As palavras são do próprio Augusto Heleno. Eu era um médico sem doente. A missão de paz foi o doente da minha carreira. A verdade é que a MINUSTAH foi mais açougueiro do que médico. Não pacificou o país, que ainda hoje segue submerso em violência e miséria, uma situação agravada ao longo desses anos por desastres naturais, um terremoto e um furacão. No Haiti, a MINUSTAH foi alvo de denúncias por violação de direitos, morte de civis e abusos físicos e sexuais. Soldados nepaleses ainda levaram para o país uma epidemia de cólera que submeteu 800 mil a atendimento médico e matou 10 mil haitianos. Que eu era o comandante de uma força de paz, não era uma força de ocupação, então tinha todas as restrições de uma força de paz, com a grande vantagem de estar num país que tinha muita semelhança conosco, ainda que eu não soubesse disso antecipadamente, mas tinha muitas semelhanças, poder fazer alguma coisa por uma população paupérrima, completamente desamparada, desestruturada, isso é diariamente a gente tem uma dose de comiseração, mas ao mesmo tempo uma dose grande de entusiasmo para poder cooperar com aquela gente. Sob o comando de Heleno, que ficou à frente da missão militar até 2005, soldados brasileiros prenderam sem mandado e entregaram à polícia haitiana o ativista Jim Charles, que depois apareceu morto na cadeia. O episódio mais controverso protagonizado pela MINUSTAH enquanto Heleno dava as cartas, no entanto, foi a Operação Punho de Aço, deflagrada no complexo de favelas de Cité Soleil, em Porto Príncipe, para capturar um líder de gangue. A ONU nunca divulgou o número oficial de vítimas, mas organizações independentes estimaram, a partir de depoimentos de sobreviventes, que na ocasião foram mortos de 30 a 40 civis. Moradores descreveram um massacre e contaram como rajadas de balas disparadas de helicópteros atingiram famílias em suas casas. Na época, Heleno classificou a operação como um êxito. Para ele, os danos colaterais foram responsabilidade de criminosos ligados a gangues e que queriam se vingar de moradores que ajudaram as tropas da ONU. Já de volta ao Brasil, em 2006, ele deu mais detalhes do episódio em uma palestra realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo. O conteúdo foi revelado pela revista Carta Maior. De acordo com Heleno, a missão da ONU tinha estabelecido um ponto forte, uma espécie de trincheira reforçada no interior do complexo de favelas. E toda noite, um tiroteio de 15 a 20 minutos chovia sobre a posição. O general resolveu o problema da seguinte maneira: eu botei os peruanos lá. Eles fizeram uma festinha boa ali. Acertaram um monte de bandido. Eles eram bons atiradores. Aí, eles me perguntaram uma vez: general, por tradição, bandido, quando cai lá, morto ou ferido, vem gente para buscar o corpo. O que a gente faz? Podemos atirar em quem vem buscar o corpo do bandido? Eu estava tão machucado com essa crise e respondi: atira também. Amigo de bandido também toma tiro para eles pararem de vir buscar o corpo. Chega um ponto em que a gente perde a paciência. Pouco tempo depois da Operação Punho de Aço, Heleno deixou o Haiti. Foi substituído pelo general Urano Bacelar, que não demorou muito para sucumbir ao inferno caribenho. Em janeiro de 2006, Bacelar foi encontrado morto em seu quarto de hotel. Tinha se suicidado. Para militares e diplomatas brasileiros, a explicação está na pressão crescente por parte do empresariado haitiano e da própria ONU para que o comandante aumentasse o poder de fogo das operações. Outros generais brasileiros se sucederam no comando da missão até 2017,
mas parecem nunca ter chegado nem perto de estabilizar o Haiti. O fato de estar ali o tempo todo foi trazendo ao contingente brasileiro não só um conhecimento muito maior da área, como o apoio da população civil que percebeu que a vida deles poderia melhorar se nós tirássemos os bandidos dali. Nesse depoimento, o general Heleno fala de uma comunidade específica, Bel Air. Mas no caso de a população haitiana realmente ter apoiado as tropas de paz no início, como ele diz, a coisa mudou com o tempo. Em 2013, uma rara pesquisa sobre a popularidade da MINUSTAH no Haiti, realizada pelo Instituto Americano New Link, mostrou que entre todas as instituições citadas no questionário, a missão da ONU era a mais desacreditada. Só 11% dos entrevistados confiavam nela. Denúncias de violações contra a população civil cometidas por missões de paz da ONU só são investigadas se a iniciativa a partir do país de origem do militar envolvido. No caso das que envolviam brasileiros no Haiti, nunca foram. A Carta da ONU garante à organização privilégios e imunidades no cumprimento de suas missões. O país que recebe a força de paz assina um acordo se comprometendo a não acolher processos contra a entidade, nem contra os capacetes azuis, como são conhecidos os soldados das Nações Unidas. Essa, digamos, flexibilidade de ação encontrada no Haiti que as Forças Armadas reivindicam hoje para as operações de lei e ordem no Brasil. Augusto Heleno é um porta-voz da doutrina que não prevê censura para agentes da força pública que extrapolem limites. A primeira versão do pacote anticrime do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro era um produto da experiência haitiana. Ainda em 2018, durante a campanha eleitoral, o então candidato Jair Bolsonaro colocou a coisa na mesa. Nós, no Haiti, militar do Exército Brasileiro, sem o preparo que tem o policial militar aqui, pacificou o Haiti, porque nós tínhamos uma forma de engajamento. Qualquer elemento com uma arma de guerra, os militares atiravam 10, 15, 20, 50 tiros e depois ia ver o que aconteceu. Resolveu o problema rapidamente. Não sou médico, mas duvido muito que seja preciso ir ver o que aconteceu depois de dar 50 tiros em alguém. De todo modo, o problema no Haiti não foi resolvido, nem rápida e nem demoradamente. Quando deixou a missão de pacificação, Heleno voltou ao Brasil laureado. 2 anos depois, assumiu o comando da Amazônia, um cargo de prestígio. Agora líder militar notório, poderia ter se tornado comandante do Exército. Mas, em uma palestra no Clube Militar do Rio, em 2008, em meio à polêmica sobre a demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol, chamou a política indigenista do então presidente Lula de lamentável e caótica. Foi para a geladeira. A geladeira, no caso, era a burocrática Divisão de Ciência e Tecnologia do Exército. Dizem que foi aí que o rancor dele contra Lula se consolidou. O presidente da República, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. O presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse pra ele isso aí? Teve peito de dizer isso pra ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha de um sujeito desse ter sido presidente da República. Em 2013, Heleno foi condenado pelo Tribunal de Contas da União por assinar 2 convênios ilegais que custaram 22 milhões de reais ao governo, quando comandava a Divisão de Ciência e Tecnologia. O maior desses convênios, no valor de 19 milhões e 500 mil reais, foi firmado com a Fundação Ricardo Franco, para dar suporte técnico e administrativo na realização dos Jogos Mundiais Militares em 2011 no Rio de Janeiro. Na época, o presidente da Fundação Ricardo Franco era o também general Edival Ponciano de Carvalho, casado com Marilu Ferreira de Carvalho, amiga da família de Heleno. Pela assinatura dos 2 convênios, o general foi multado pelo TCU em R$4 mil, punição mais tarde anulada. Quando foi para a reserva, em 2011, Heleno se tornou consultor de segurança do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Depois, começou a se aproximar de Jair Bolsonaro em 2016.
Os dois eram velhos conhecidos. Nos anos 70, Heleno foi treinador da equipe de pentatlo moderno da Academia Militar das Agulhas Negras, da qual Bolsonaro fez parte. Ao lado do presidente, Heleno já falou em estudar como fazer um novo AI-5, em referência ao ato institucional que em 1968 fechou ainda mais o regime militar e terminou de atirar o país na masmorra da ditadura. Afinal, uma cria de Silvio Frota é uma cria de Silvio Frota. Está sempre a postos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama, às vezes de um lugar antigo e especial. É o caso do Rodolfo, que aparece aí acompanhado pela Ana Paula, os dois direto do Peru, dois professores, viajantes e aventureiros. Beijo, gente! Valeu!